Ok, mais uvas e personalidades, então temos mais um convidado. De alguma forma conhecemos no mesmo chasco aqui, no seu Pedro. William Granato, tá? Grandes perspectivas futuras, grandes desafios que nós lhe propusemos aqui no espaço, mas também dentro da área de especialidade dele, tá? William, obrigado por teres vindo a Uvas e Personalidades. Para quem não te conhece, quem é William Granato? William Granato hoje ele representa uma comunidade pequena em Guaratuba que são os surdos, né? Não são surdos mudos, apenas surdos, assim que eles se identificam. Então eu trabalho em prol dessa comunidade que eles tenham acessibilidade aonde forem. Tá, mas agora é assim, eu quero saber o William, tá? A especialidade dele como rótulo eu compreendo, tá? Perfeito. Mas eu quero saber como é que o William puxou para essa especialidade, tá? Visto um diferencial, visto algo que era necessário fazer, certo. Tá? Sim, como é que puxou para ir para essa área de necessidades especiais para um grupo, um nicho de pessoas que também querem um diferencial? Como é que puxou para essa especialidade? O voluntariado partiu de mim, né? Eu já fazia serviços voluntários no passado, visitando a casa das pessoas para instrução, e quando eu me deparei com as pessoas surdas, o destino foi me encaminhando para essa área, né? Fui tendo que aprender a língua de sinais para me adaptar, para conseguir continuar o meu voluntariado, para fazer o bem para as outras pessoas. Tu estás ligado a algum departamento estatal? Hoje é instituição escolar. Instituição escolar. Isso. E que desafios é que tu encontras diariamente? Na instituição escolar ou no geral? É assim, é para falar tudo, tá? É assim, nós não falamos de uvas, falamos de vinho, mas falamos dos aromas e da diferenciação no palato. O palato dele é diferente na especialidade dele. Em toda a área, como é que é o apoio da população? As instituições oficiais, como é que é o reconhecimento? Como é que é uma ajuda? Qual é o teu feedback? Certo. É aquela máxima, quem não é visto não é lembrado. Então, como essa população ela é pequena, minoritária, se ela não se mobilizar, se ela não lutar pelos seus direitos, não vai ter visibilidade. Em contrapartida, muitas vezes eles não procuram os direitos deles porque eles não possuem acesso tão facilmente à informação. Por exemplo, no seu canal você está disponibilizando a oportunidade deles terem esse acesso, mas isso deveria ser no geral. Então, a gente só começa a procurar os nossos direitos quando a gente tem uma pequena ideia, opa, isso é para mim, é meu direito, então eu vou atrás. Mas é um ciclo, né? Como eu não tenho informação, eu não procuro os meus direitos. Como eu não tenho os meus direitos, eu não procuro. Então, o papel que me leva a isso, esse voluntariado, é que as pessoas saiam da escuridão de conhecimento, né? Não é assim, eu não quero dizer que o termo, o adjetivo, seja bullying, mas há uma diferenciação na sociedade para pessoas que de alguma forma têm uma certa incapacidade, tá? Tu estás a ser um farol para fazer essa diferença. Esses que te veem a ti como um exemplo, de alguma forma querem mostrar esse diferencial para a população, mostrando que esse diferencial não é um diferencial que prejudica, muito pelo contrário, pode agregar e valorizar a comunidade onde eles estão inseridos. Como é que tu sentes o feedback daqueles que te veem a ti como um desbravador desses direitos? Eu acredito que as pessoas veem como alguém que vai ter que continuar lutando, porém a grande maioria não trata como bullying. Elas sentem muita dificuldade. Normalmente, a grande parte das pessoas tem boa vontade. Elas querem ajudar. Mas como é uma língua, uma coisa dificultosa, ter que aprender, eles se omitem, porque eles sentem vergonha. Puxa, eu não sei falar isso aí, esse idioma, né? Então, a grande maioria das pessoas, elas têm boa vontade, bom coração, mas no seu dia a dia, na correria, na dificuldade do idioma, acabam se afastando. E quando a gente pega a causa, quando você é pai, quando você tem algum aluno, quando você tem algum parente, você agarra com unhas e dentes e vê que, na verdade, aquilo te torna um ser humano melhor. Você sabe lidar com essas dificuldades. É sim, lidando com as dificuldades, também nós vemos que a sociedade em si às vezes quer ajudar e não sabe como, tá? O teu instituto, diz lá, é um instituto, é uma escola, é uma organização, é uma ONG, explica lá para aqueles que não conhecem o que é que tu és em si, na educação, para esse grupo de pessoas. Porque estamos a falar não só daqui, estamos a falar então a nível nacional que te querem conhecer e o teu projeto. Fala um pouco. Perfeito. Eu possuo uma empresa que ela faz o serviço de tradução para a língua de sinais. Então toda fala feita na língua portuguesa, eu vou fazer a tradução para a língua de sinais.
assim, beneficiando os ouvintes, né, as pessoas que estão prestando atenção na modalidade dos surdos, né, na língua de sinais. Então eu atuo hoje com a minha empresa na Câmara de Guaratuba, no ambiente legislativo. Eu atuo na instituição escolar do Estado, como tradutor de Libras, mas através da minha empresa eu vejo que há muitas portas, porque na instituição escolar eu fico ali retido em apenas um grupo, um pequeno local. Com essa minha empresa eu posso atender várias emissoras, vários órgãos, várias instituições, e a intenção é essa, que a comunidade surda, que são mais de 10 milhões de brasileiros surdos no Brasil, eles possam ter essa acessibilidade, eles possam ir em qualquer lugar e ter a comunicação, tanto de perguntar qual que é o nome do vinho ou qual que é o seu nome do apresentador. O William vai ter um desafio neste programa também, que prestámos esse favor, e a questão também de divulgar o que é que nós estamos a fazer e queremos fazer futuramente, mas de momento ainda é segredo, tá? É top secret, mas depois vocês vão ver no futuro. É assim, eu quero apresentar também aquela dificuldade que não é, de alguma forma, o que é cultural. A questão do vinho, tá? A questão do vinho geralmente é uma garrafa, é um rótulo, é uma uva, é uma personalidade, mas também ele, pensem nele, também possivelmente terá dificuldade em se identificar para aqueles que o querem beber. Muitas vezes é o rótulo, tá? A pessoa tem o rótulo e muitas pessoas têm dificuldade de falar com o rótulo também porque não sabem identificar o que querem beber. Aqui temos um exemplar de Caxias do Sul, Cabernet Sauvignon, que também tem uma história, tá? Como eu tinha dito há pouco, em 96 foi descoberto que a Cabernet Sauvignon era um assemblage que de alguma forma a natureza misturou no século XVI, tá? Mas há uma personagem histórica ligada ao Cabernet Sauvignon, Cardeal Richelieu. Cardeal Richelieu, todos conhecem, do grande primeiro-ministro de França e de uma figura real que era quem mandava em França. Luís XV, o rei Sol, tinha as suas sensibilidades, mas quem tomava conta do país era a Igreja, na figura do Cardeal Richelieu. Toda a gente sabe o Cardeal pela questão da história dos Três Mosqueteiros, mas tem uma história muito interessante. Tá? Sendo o vinho preferido dele, sendo primeiro-ministro, também havia muitos riscos de ser envenenado. Tá? Portanto, é assim, ele bebia chás das mais diversas ervas, tá? E houve uma situação que quase o envenenaram, tá? Através do chá. Mas ele tinha degustadores oficiais que, no caso dele, eram os gatos. Houve uma situação que um gato bebeu o chá e estava envenenado e coitado do gato. Ou seja, a partir daí rodeou-se de gatos e provavam sempre o chá. Há uma história num jantar em que, de alguma forma, há um visitante estrangeiro que pede um vinho tinto, tá? Um Cabernet Sauvignon, e ele serve um branco. Entretanto, antes de beber o vinho, quem estava a beber o vinho tinto virou para ele e perguntou como é que estava o vinho branco. Ele, desconfiado, pegou no copo do tinto, do convidado, bebeu e disse que estava muito bem harmonizado com o jantar, ou seja, não tocou no vinho branco, exatamente pela questão de história. E quando falo da história das garrafas, exatamente a questão de alguma forma, tudo o que é passado, é presente e é contemporâneo. Não se deixem envenenar pelos parâmetros da sociedade perante uma situação que alguém quer transpor essa meta ou esse obstáculo para que de alguma forma passe a informação. A casa do William Granato está a ser o foco, tá? E a ponta de lança para que esse diferencial seja quebrado, haja mais uma acessibilidade. Não estranhem essa diferenciação. Não é deficiência, tá? É a limitação que de alguma forma os outros sentidos se ampliam e lá está. Há uma pessoa que faz um diferencial diferenciado. William, e agora vamos ver quem é o William na uva, tá? Estás com que idade? 36 anos. Uma criança. Eu tenho 27, portanto... 36 anos, se a tua vida fosse um livro, que título teria? Uma pessoa inocente, sempre disposta a aprender. Eu acho que a humildade nos torna uma pessoa aberta a novas vivências. É raro a pessoa poder dizer com convicção que tem plena certeza de alguma coisa. Estás a falar do livro, eu quero a capa. Ah, perfeito. Já estava dando o enredo. Eu quero o rótulo, tá? Numa garrafa, tu tens todo o terroir no rótulo da garrafa. O terroir, onde ele cresceu, o ano onde nasceu, a temperatura pode ser dita, a uva que é. Eu quero que tu sejas o rótulo, mas distingue. A capa do livro, qual era o título da tua história? Eu acho que o significado do meu nome, ele me rotula muito bem. O significado do nome William significa protetor.
E como eu sou visto por muitos que me conhecem, minha família é meu... Então seria o William protetor por afinidade com a família, com padrões, com seus padrões de moralidade. O protetor. O protetor. E quem te conhece, tens uma vantagem, tá? Tu tens uma turma, podemos dizer, que eles não só leem os teus lábios, tá? Mas eles leem os teus olhos. O que é que os teus olhos dizem? Espero que sonhador, porque a vida ela tem altos e baixos, né? E quando a gente sonha e tenta vivenciar, a gente volta para cima, independente da onde a gente esteja, abaixo. Então espero que meus olhos digam que eu sou um sonhador. Na verdade é a felicidade, né? A gente faz a própria felicidade. O que é um desafio para ti? Um desafio? Não que a tua vida não seja, na tua área profissional, Libras, é um mundo totalmente diferente. São matrizes, é um Matrix totalmente diferente, tá? Uma realidade diferente, mas que é o teu esforço de encaixar uma realidade, aspas, paralela, numa sociedade que muitas vezes também é estranha. Mas qual é o teu desafio? Pessoal ou profissional? Eu acho que é assim, tu estás num ramo onde as duas é uma assemblagem, tá? Tu estás num espaço ou numa situação que és uma assemblagem. Não podes diferenciar uma da outra, a meu ver, correto? Mas o que é para ti considerado um desafio? Desafio. Eu acho que você conquistar o seu espaço e permanecer. Porque o desafio é você sempre evoluir, não ficar acomodado. E aqui, esse ambiente paradisíaco que é Guaratuba, você fica mais no marasmo, porque você já sente a paz, já sente a tranquilidade, então acaba você desacelerando. Que eu vim de Curitiba, né? Ligado no 220. Então, quando você vem para cá e você consegue algumas conquistas, você tem que estar atento a sempre evoluir. Então, eu acho que o desafio é esse, você sempre ter aquela ambição positiva, né? Tanto na vida pessoal, autocrescimento, quanto na profissional. Agora vou-te dar um desafio. Fala para os surdos que te estão a ver, para te acompanharem no teu projeto e sigam aquilo que tu vais fazer futuramente. Em Libras. Sinais? Em Libras. Perfeito. Força. Posso falar junto? Por favor. Ok. Comunidade surda do Brasil todo, venham prestigiar o canal do João. E a vontade é que em todo o Brasil tenha acessibilidade para vocês, que vocês lutem pelos seus direitos e aprendam tudo que puder aproveitar na vida de vocês. Desde um vinho bom, de qualidade, quanto da vida. Tem muito para se aproveitar. E agora as tuas redes sociais, que para além de passar aqui na barra, né, no rodapé, eu quero que tu passes para essa comunidade, aqui e lá fora, que te vai ver, e no Japão também vai ver o William, tá? Que te acompanha no teu projeto. Qual é o nome do projeto? Como é que eles podem seguir nas tuas redes sociais? O espaço é teu. Perfeito. Então nós temos no Instagram, quanto no Facebook, a página lá é Providência Tios, ou seja, providencia-se tradutores de Libras para onde você for para ter acessibilidade. Então é só seguir. William Granato a fazer um grande diferencial num pequeno nicho, grande nicho que se quer que seja visto, tá? É assim, agora eu não vou ser sarcástico, muitas vezes a questão da pessoa não ouvir, muitas vezes a pessoa sente, todos os outros sentidos ficam ampliados, mas a compreensão também, tá? Portanto, acreditem que do outro lado, quem não ouve, também há um esforço de compreensão e um esforço de tentativa de comunicação para que eles não sejam diferenciados, tá? Não existe classe social, não existe credo, não existe raça. Há uma situação semelhante, tá, em todas essas estruturas. E o William está a ser a ponta de lança para fazer essa diferença. William, considerações finais. O que é que tu tens a dizer à sociedade ou aos nossos espectadores que estão a ver em 27 países, tá? Japão também, comunidade brasileira, que uma palavra de compreensão. Quando a pessoa ela não ouve, ela se torna surda, ela se enquadra nessa comunidade, nós que somos ouvintes a identificamos como perdendo algo, porque é o som, é uma coisa maravilhosa, sentimos emoção através do som, mas para quem é parte, membro dessa comunidade, eles não sentem falta, eles nasceram assim. Então, para eles, até hoje mesmo, uma aluna ela mencionou, não quero pôr um implante coclear, eu me sinto bem sendo surda.
A lição que fica para mim, que eu aprendi e tenho aprendido, é que vendo a dificuldade que eles têm com o mundo, eles se adaptam, eles se esforçam. E eu vendo tudo isso daí, é uma lição de vida para mim. Como a vida é bela, com os nossos esforços, com as adaptações que a gente tem que fazer. Então, quando você tem uma pessoa dessa próxima a você, com suas dificuldades, é uma ótima oportunidade para aprender coisas que a gente não aprenderia se ela não existisse. Podemos considerá-los de super-heróis? Eu acho que todos nós somos super-heróis no nosso mundinho particular, porque a gente tem as nossas vivências, mas eles usam a capa vermelha assim. William Granato, vejam a área profissional dele, os contactos dele, aproveitem, acompanhem. Aqueles que de alguma forma me entenderam, tá? Eu não sei falar livre, mas que entenderam o que ele disse, e lógico vão entender, é assim, acompanhem o trabalho do William, tá? Vão surgir outras situações que nós futuramente vamos ver, em parceria aqui com o William, que eu de alguma forma quero também puxar esse nicho. É assim, não há uma limitação, há uma ampliação de sentidos que eu de alguma forma quero partilhar com essa comunidade e também aprender, porque eles têm a vantagem com todos os sentidos ampliados, menos esse, mas lá está, estamos a falar de vinho. É uma compreensão universal. William, obrigado por teres vindo ao Uvas e Personalidades. Obrigado, João. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. To feel alive, wishing time would drift so slowly in and out of loving you. My thoughts are tangled up inside. I know I told myself to take a hold, never let you go so long, cause I could be the one to fold. So here I'm hanging on, I'm so madly wrong. I am gonna need you to tell me, baby, we are done. Ok, João Gás Farrapa do Uvas e Personalidades, e aqui neste ambiente para fazer a seguinte proposta. Através do Uvas e Personalidades, através da Chameleon Travel Shop, vocês têm o desconto de 5%, tá, no pacote para o sul de França. Acedam aqui este QR Code que está do lado, vejam o itinerário e uma das coisas que eu vos posso propor é um acompanhamento bem diferenciado. Vão ter um atendimento VIP, chefe particular, a recepção privada e um comportamento como se fosse uma estrela de cinema. E quiçá vocês possam encontrar alguém nesse tour que a Chameleon Travel Shop vos propõe. Acedam a este QR Code, vejam o que Uvas e Personalidades pode oferecer, acessem pelo QR Code, vejam aquilo que nós propomos. Venham daí, pela Chameleon Travel Shop ao sul de França. Venham daí. Ok, então, agora as Farrapa de Uvas e Personalidades e vamos a mais uma história. Vamos falar de vinho e
Fantasmas. Hoje vamos falar de Château Brissac. Château Brissac, no Loire, é um castelo construído, e vinícola posteriormente, mas o castelo foi construído no século XV. Consta e tem um rosé de Cabernet, rosé Cabernet de Anjou, que é muito famoso na região e de referência a nível mundial. E também existe a questão da vinícola propor e promover a pernoite na própria vinícola e no castelo do século XV. No entanto, chamou a atenção para não estranharem caso vejam a questão de uma dama de verde caminhar ou preambular pelos corredores do castelo, para não se assustarem. Mas lá está, vem-se a saber a questão que porquê. Era Madame de Brissac, lá está, foi a esposa do conde que era do proprietário do castelo. Mas de alguma forma o dono do castelo foi ferido pela Madame de Brissac. O que aconteceu? Ele, ao apanhar os amantes, os matou no local. Então consta que, desde essa altura, a Madame de Brissac, chamada de a Dame Verte, ou a Dama de Verde, anda a preambular e a lamentar-se pelos corredores do castelo do Château de Brissac, ou seja, a Madame de Brissac. Como veem, nada pode ser passado, não pode ser atualizado ou atual, e pode ser utilizado como marketing, que é verdade, e pode ser usado também, frequentemente, usado como uma ideia de marketing, e vão lá visitar, que será uma ideia sempre contemporânea. Estas e outras histórias no meu YouTube, tá? Moves e personalidades, inscrevam-se, é gratuito. Vejam também o Instagram, tem muitas histórias lá classificadas, e como eu costumo dizer, não percam o próximo episódio. Tchau, tchau. Ok, viemos passear mais um pouco do litoral do Gratuito para o restaurante Areias da Barra e servem-nos isto, casquinha de siri, nada mais é que o recheio do caranguejo local com um tipo de um pati. Bem, é um estrago. E é isso que nos servem no Brasil, tá? No caso aqui no litoral, é no litoral do Guaratuba, na região de Guruados, tá? Estamos sempre a aprender. Casquinha de siri, recomenda-se. E na sequência, o que é que eles mandam? Porção de camarão local. Eles pescam tudo durante a madrugada e vêm diretamente para aqui. Não existe uma lota, o local de venda, mas os próprios pescadores têm locais aqui presenciais, próximos ao restaurante, onde eles vendem o que pescam. E o restaurante abastece diretamente da fonte. Porção de camarão deles, mais uns pequenos tragos para degustação. E esta, hein? Pois então, nós temos a Sagres. Eles têm o coco. Olá, tudo bem? Eu sou a Nélia Cruz, formanda em Biomedicina, e hoje aqui no Uvas e Personalidades vamos trazer mais uma dica da estética. A radiofrequência no rosto é um tratamento estético que utiliza uma fonte de calor capaz de estimular a pele a produzir novas fibras de colágeno, melhorando a qualidade e a elasticidade da pele, corrigindo linhas de expressões e rugas, melhorando também a hidratação e a firmeza do rosto. Além disso, esse tratamento aumenta a circulação sanguínea e mantém a pele firme, rejuvenescida e oxigenada, sendo uma forma segura, duradoura e sem dor para combater a flacidez do rosto. E para que serve a radiofrequência? A radiofrequência está indicada para combater os principais sinais de envelhecimento do rosto, como flacidez da pele, que dá um aspecto de cansaço ou pode mudar o contorno facial, rugas e linhas de expressão ao redor dos olhos, testa, sulco nasolabial, cicatriz de acne, papadas no queixo, que dá aquela sensação de queixo duplo. Além da radiofrequência no rosto, esse tratamento estético também pode ser realizado em outras partes do corpo, para combater a celulite e a gordura localizada presente na barriga ou nos culotes.
E quem pode fazer a radiofrequência? A radiofrequência é indicada para todos os tipos de pele, em pessoas adultas saudáveis com a pele íntegra ou sem infecções, que queiram eliminar desde as primeiras linhas de expressão, que surgem por volta dos 30 anos de idade, até as rugas mais profundas, que não desaparecem ao esticar a pele por volta dos 40 anos de idade. E essa foi nossa dica de estética hoje, aqui no Uvas e Personalidades. Eu sou Nalia Cruz, formando em Biomedicina. E para você ficar por dentro de todas as nossas dicas, siga Uvas e Personalidades na plataforma YouTube, Facebook e Instagram. Ok, o João Carlos Ferraba do Uvas e Personalidades. E vamos a mais uma curiosidade. Brad Pitt e o filme Troia. Vamos falar do filme Troia exatamente uma questão de localização geográfica e temporal. De Cavalo de Troia foi o filme interpretado por Brad Pitt, lá está, em que de alguma forma se resume ao momento histórico em que houve aquela guerra entre gregos e troianos no século XII e XI. Mas vamos a uma referência do que se via na altura. Consta que nesse século ou XII e XI a.C., havia uma vinha muito propensa a desenvolver-se na altura, selvagem, que era designada de Emeris. Traduzida à letra, lá está, com a sua devida tradução, é a questão de a que doma tudo. Para além de termos a questão de Troia, com o filme, lá está, referenciando Brad Pitt, a questão de utilização de adjetivo que utilizamos para a camuflagem de alguma forma ou de alguma situação estratégica através do assunto de Cavalo de Troia. Mas também temos Emeris. Emeris era o nome dado à videira que de alguma forma dava o fruto do vinho que se bebia da altura. Traduzida à letra era a que doma tudo ou que consome ou toma conta de tudo. Exatamente para caracterizar a sua forma de desenvolvimento que de alguma forma se adaptava a um tutor vivo. Ou seja, as sebes dessa videira se emaranhavam na volta das árvores que de alguma forma estariam por perto, ou vegetação. Emeris, uma videira selvagem a que doma tudo, e a referência de Brad Pitt com o filme de Troia e a designação de Cavalo de Troia. Olhem a relação. Estas e outras histórias no meu YouTube, João Carlos Ferrapa, do Uvas e Personalidades. Inscrevam-se, é gratuito, cliquem no sininho para receber notificações. E como veem, vejam que de alguma forma tudo o que foi passado pode ser atual e é sempre contemporâneo. Até um próximo episódio. Ok, João Carlos Ferraba do Uvas e Personalidades. Agora para vos dar a conhecer em breves minutos o que é o branding Uvas e Personalidades. Uvas e Personalidades é um branding que constitui e é estruturado por três situações e ideias de marca. Uvas e Personalidades, produtora, conteúdo e o projeto Além do Salto. São três situações diferenciadas, dos quais nós já propusemos a várias empresas e já temos essas parcerias. Venham fazer parte desse branding. Uvas e Personalidades já está a ser conhecido e referenciado e divulgado em mais de 27 países e 9 TVs. A nossa proposta para vocês é: venham conhecer tanto a produtora conteúdo, Uvas e Personalidades e o projeto Além do Salto. É uma estrutura inovadora, tá? Tem muitos parceiros, um networking enorme, do qual nós temos todo o prazer de contribuir e divulgar e partilhar convosco, sendo vocês parte deste nosso projeto. Venham conhecer um pouco mais do que é produtora conteúdo, Uvas e Personalidades e Além do Salto. Um branding de futuro e do qual já está a dar uns primeiros passos em mais de 27 países, tá? Onde esse networking está bem expansivo e a repercutir muito positivamente para essas empresas que fazem parte do nosso grupo. Venham daí, venham conhecer um pouco do que é a produtora conteúdo, Uvas e Personalidades e Além do Salto. Façam parte, venham connosco.